Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei, abençoada sexta-feira, ainda estamos vivendo a oitava de Páscoa, abençoado dia você e toda a sua família. Eu sou Danilo Padovan, Projeto Metanoia, Vida e Propósito, mais um dia para podermos meditar o Santo Evangelho, a Palavra de Deus e fazermos nossa Lexio Divina. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Também deixe o seu comentário, curta esse vídeo que estamos fazendo e também que você possa compartilhar com a sua família, com as pessoas que você conhece, para que possam beber da água do Espírito Santo, conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 14. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não responderam-lhe. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-lhe e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se sobre as águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes, que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Esta já é a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui a terceira revelação de Jesus aos seus discípulos, aos seus mais íntimos, mais chegados, aqueles que ele precisava estar, porque eles precisavam beber ainda de Jesus. Jesus completa as nossas faltas humanas, mas resgata a necessidade espiritual. Principalmente isso, porque nós temos necessidade de Jesus, necessidade do seu Espírito Santo, de estarmos com o Senhor. Por isso Jesus vem resgatar essa falta que nós temos dele, né? Quando Pedro decide abandonar, né, a missão, porque ele estava com medo, ele estava titubeado, achando que o Senhor não estava ressuscitado, Pedro volta à sua antiga profissão, que era pescar. Mas Jesus não queria que ele voltasse a pescar. Jesus precisava de Pedro como Papa, como a pedra fundamental, como aquele ponto em que seria um divisor de águas para muitos cristãos. Mas Pedro, na sua mesquinhez, né, no seu medo, ele volta a pescar e ainda leva outros com ele. Pedro devia ser mais velho um pouco que os outros, portanto sua voz era mais forte, era mais presencial nas suas atitudes que ele tomava perante os outros discípulos também. Mas isso foi uma atitude em que o próprio Pedro percebe que ele sozinho por si mesmo, ele não conseguiu pegar um peixe. E assim muitas vezes o nosso coração acontece de irmos sozinhos em uma missão, de tentarmos pelas forças humanas fazer algo, e isso nunca dá certo. Mas por quê? Porque nós não estamos fundados em Jesus, porque nós não estamos preparados pelo sangue e pelo seu Santo Espírito. E esse é o grande problema, né? Pedro era pescador, porém Jesus o chamou para ser chamado pescador de homens, e de deixar as suas redes e seu barco para trás. Se pensarmos na nossa vida, somos chamados a deixar nosso barco assim como Pedro, e abandonar nosso porto, porque Pedro precisou que mais uma vez encontrasse Jesus para ele abandonar o seu barco, né? E dizer: não, chega, a minha vida
é buscar esses filhos de Deus. E esse é o nosso chamado: buscar os filhos para Deus, buscar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adoradores. Pedro era um homem difícil, assim como a maioria de nós somos também. Pedro era temperamental, né? Isso se mostra quando, olha só no versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Mas aí, após essa frase, nós temos o contorno de que Jesus nos mostra através de João, né? O discípulo amado, aquele que amava, que disse ao Pedro: é o Senhor. Olha só, João não tinha abandonado a sua fé em Cristo. João não havia abandonado o seu verdadeiro desejo de amar, de estar próximo do Senhor. E ele é o primeiro a reconhecer. Enquanto Pedro abandona e vai tentar pescar, João continua amando Cristo e reconhece quando ele aparece. Então aqui nós temos Pedro se cingindo, né? E nesse momento de se cingir é quando a pessoa amarra a túnica. Então Pedro, quando reconhece que é o Senhor, ele se amarra, ele cinge seus rins para voltar ao Senhor, né? Assim que é a forma de Pedro retornar a Cristo. Então Pedro precisava da presença de Jesus ali, porque Jesus não tinha fome de alimento humano. Ele queria o coração totalmente entregue a ele, de Pedro, nosso coração, para sermos discípulos dele. Ele quer nos saciar nossa fome de seus filhos, com o verdadeiro alimento, que é ele mesmo, né? Então nós temos assim, ou somos discípulos como Pedro, difíceis de se lidar, demoramos a aceitar a vontade de Deus, ou nós somos como João, que ao primeiro encontro com o Senhor, ou mesmo sem encontrar o Senhor, em seu coração já sabe que é Jesus e sabe que deve amar e ouvir o Senhor. E nós nos colocamos aqui como uma escolha: ou nosso temperamento é como de como de Pedro, bravo, intrépido, né, difícil, ou nós somos como João, dóceis e ouvintes do coração de Deus, né? Assim nós podemos hoje colocar a nossa vida e pedir que o Senhor nos transforme como João e nos transforme também como Pedro, para que possamos fazer a vontade dele, é isso que importa. Para que possamos ouvir dele, é isso que importa, né? Nós devemos reconhecer Jesus nos pequenos detalhes da nossa vida e buscá-lo diante do altar, na Santa Missa, nas adorações ao Santíssimo Sacramento, estarmos na presença de Jesus, estarmos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Uma abençoada sexta-feira a você e sua família. Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei.